Bom dia, boa tarde ou boa noite. Começa agora o Jornal do Saber no IFSC Campus Xanxerê. Teremos agora, a partir disso, edições especiais de podcast, onde iremos apresentar temas relacionados ao esporte. Nesse caso de hoje, seremos Olimpíadas e Paralimpíadas. Como nome do podcast, nós temos CBC, Castilho, Brenda e Colônia. E também como participantes especiais, teremos a professora de Sociologia, Lígia Eiras. Bom, a primeira Olimpíada aconteceu em Atenas em 1896. Os jogos que a constituíam eram atletismo, ciclismo, luta, esgrima, que era o único que permitia pessoas que já tinham mais experiência na área. Também tínhamos a ginástica, o halterofilismo, a natação, o tênis. Em Atenas, as mulheres eram proibidas de participar desses jogos, então somente os homens praticavam. E quanto à quantidade de participação e os locais? Haviam 285 atletas de 13 países diferentes. E quanto às Paralimpíadas, Brenda? A primeira Paralimpíada aconteceu em 1960. A competição iniciada por Gustman foi disputada em Roma. Foram 400 inscritos de 23 países. Haviam 8 esportes. Dentre eles, só 6 continuam até hoje nas Paralimpíadas. São eles: tênis de mesa, tiro com arco, basquete, natação, esgrima e atletismo. Vamos voltar no tempo e descobrir como esses eventos se transformaram ao longo dos séculos, promovendo não apenas competições atléticas, mas também um verdadeiro senso de equipe. Bom, os Jogos Olímpicos na Grécia, eles começaram por volta de 776 a.C. Os gregos, eles realizavam os jogos em honra a Zeus. Ele fazia parte de um festival religioso na época. Isso mesmo. Além de serem uma competição atleta, os Jogos Olímpicos eles eram uma oportunidade de diferentes cidades gregas mostrarem a sua força e a sua habilidade. Os Jogos Olímpicos antigos eram tão valorizados que havia uma trégua olímpica durante o período desses jogos, garantindo que os atletas pudessem viajar com segurança de uma cidade a outra. Com o passar do tempo, essa novidade ela foi caindo em desuso, foi se tornando algo completamente normal e sem graça. Com isso, Pierre Coubertin ele realizou uma edição de Jogos Olímpicos na Era Moderna, em Atenas. O ano era 1896, de uma forma inovadora. Desde então, os Jogos cresceram grandemente com a edição de novos esportes e participação de atletas de todo o mundo. As Olimpíadas se tornaram um evento global, promovendo não só o esporte, mas também valores de paz e cooperação internacional. Então agora falaremos sobre um pouco das Paralimpíadas, origem e evolução durante os anos. As Paralimpíadas surgiram como um meio de extensão dos Jogos Olímpicos. O primeiro evento foi realizado em 1960, na Roma, e desde então as Paralimpíadas têm crescido em tamanho e reconhecimento global. Hoje as Paralimpíadas não são apenas competições esportivas, mas também um símbolo para a paz, união, inclusão, superação, inspirando todos ao redor do mundo. Mas mesmo com essa inclusão, as Paralimpíadas elas não têm a mesma visibilidade que as Olimpíadas. Para nós falarmos sobre o tema, nós temos Lígia Eiras, sendo pós-doutora em Sociologia pela Universidade Estadual de Londrina, doutora pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Linguagem e Sociedade pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, licenciada em Sociologia pela Universidade de Tecnologia do Paraná, docente em Sociologia no Instituto Federal de Santa Catarina, no campus de Xanxerê. Ela tem experiência como docente na área de Sociologia e pesquisas relacionadas aos temas ensino de Sociologia, Sociologia do Conhecimento, Sociologia dos Livros Coletâneas, Metodologia de Ensino em Ciências Sociais e Escrevivências. Bom, sobre as Olimpíadas que ocorreu em 2016, qual é a sua visão sobre elas? Bom dia, meninas. Bom dia. Obrigada pelo convite, por essa entrevista. Achei bem interessante a iniciativa, É algo que é importante, também para conferir esse espaço às pessoas com deficiência, para que elas também
possam ter oportunidade, né, de ter essa experiência como atleta, né, como aproveitando, né, essa experiência dos jogos, né, da integração que esses jogos promovem, né, escapando um pouco dessa visão apenas médica, né, olhando para a pessoa com deficiência apenas no sentido biológico, né, só no sentido da doença, né, quando na verdade ela é uma pessoa como qualquer outra, tem as suas limitações, é necessário algumas adaptações, porém, agora, no entanto, as Paralimpíadas permitem, né, mostrar ao mundo que a pessoa com deficiência é capaz, né, de ter uma atividade esportiva, se ela quiser, né, e ela é um modo de vida diferente na sociedade, né, e escapar, então, desse modelo médico e ir para o modelo social, né, em que tanto a pessoa com deficiência como a sociedade se organizam, né, para se adaptar e participar de modo mais ativo, né, dentro do contexto social. Ela tem amplas. Você pode ver a pessoa de diferentes formas, não somente como alguém que tem uma limitação, e sim como uma pessoa que tem diversas áreas a ser explorada em sua vida. Exato, sim. Há poucos dias eu estava assistindo um programa de TV, né? Liguei assim a TV e estava passando um grupo, né, de pessoas transplantadas que também são atletas. Eu achei muito legal, né? E eram transplantes assim grandes, né? Transplantes assim bastante invasivos, né? Transplante de coração, de rim, né? E era uma associação que também tinha esse esforço, né, de fugir desse estigma, né, dessa visão limitada que a sociedade impõe às pessoas com deficiência, às pessoas transplantadas, né, e limitar o poder de atuação dela em sociedade. Tem muitos exemplos de casos de pessoas que você sofre alguma coisa que você adquire essa deficiência e você para de praticar o esporte, muitas vezes por falta de oportunidade, de você divulgar essas Paralimpíadas que existem, acontecem, e não só você descobrir que tem por um acaso e não se importar. Exato. Nesse meio do esporte, como a Lúcia bem comentou, do fato de às vezes ocorrer alguma coisa no decorrer da sua vida, tem uma menina que eu não me recordo o nome, também vi na internet, há pouco tempo, ela sofreu um acidente, ela jogava futebol, e a convocação para a seleção brasileira sairia à tarde. Mas ela já tinha previsto que ela estaria nessa convocação. Sofreu um acidente no meio-dia e acabou ficando paraplégica. E ela se reinventou, se renovou e hoje representa a nossa seleção brasileira no ping-pong, tênis de mesa. Maravilha, sim. Não, eu pesquisei, tentei achar o nome dela, mas não consegui encontrar. Sim. Aqui em Xanxerê tem um rapaz que ele é atleta, parece que a modalidade é natação, né? E já foi para vários eventos, né, esportivos. E tem o próprio pessoal aqui da Fraternidade Cristã, da Pessoa com Deficiência, a FCDX, né? Eles têm alguns times, né, de bocha, de handebol, né, para pessoa com deficiência, bem interessante. A própria Padavicas também, que trabalha com as pessoas cegas e surdas, Que foi realizado um mapeamento do campus. Foi realizado um mapeamento do campus ano passado. Achei ótima a iniciativa. Até parabenizei, né, o professor Fábio, né, que estava na liderança desse projeto. Acho muito importante, né, o campus estar preparado para receber todas as pessoas, né? Se aperfeiçoando para isso também, né? Com certeza. Da FCD, uma das integrantes da nova competição de bocha, que eu não sei o que vai ser, não sei data. Minha avó está aí. Adorei! Essa questão do handebol, o handebol também tem uma iniciativa, não sei de qual instituição é, mas tem o handebol de cadeirantes também, né? Aqui em Xerém. Meu professor da academia estava comentando sobre isso. Sim. E quando eu residia lá em Toledo, tinha uma equipe de cadeirantes também. Lá era a Associação dos Deficientes Físicos de Toledo, uma coisa assim. A DFP. Aí eles tinham uma de basquete. Eram bem animal, bem iniciativos. Eu acho interessante. É legal a integração deles.
E geralmente essas pessoas, pode ser que elas têm duas opções, ou ela se vitimiza ou ela tenta superar. E isso é uma forma dela descobrir seus novos limites, que de certa forma é uma coisa nova que você, infelizmente, tem que aprender a conviver. Exato. A vida continua, né? Então, A visão econômica, ela também pode, a questão econômica, ela pode influenciar diretamente nisso. Qual é a tua opinião sobre? sim, infelizmente sim, porque muito dos utensílios, né, dos aparelhos para mobilidade, são caros ainda, né? Não são acessíveis, né, para todos, né? Então, seria interessante a iniciativa, né, de empresas privadas ou mesmo a iniciativa pública para fazer um patrocínio, né, estudar uma forma de políticas públicas que torne, né, possível mais facilmente a acessibilidade. Em questão que nem as pessoas com deficiência de forma geral. O Estado, ele dá conforme a tua necessidade, mas tem um certo limite de tempo e questões assim, isso acaba extremamente complexo e caro para ser disponibilizado. Exato. Tu mesmo tem o exemplo do teu tio que tem a perna e acaba para conseguir essas coisas é demorado. Demorado, sim. E às vezes aí na ocorre do aparelho ter que fazer uma manutenção, ele quebrar, ter que. E geralmente essas coisas são caras e de difícil acesso de você conseguir um profissional para isso, né? Se de forma geral já tem uma falta de profissional em diversas áreas, essa ainda é um pouco pior. Sim. E não só na área de conseguir equipamentos, mas também da questão estrutural, né? Porque esses eventos, como aconteceu no Rio em 2016, para eles fazerem esses alojamentos para os atletas que vêm de outros países, acaba ocorrendo muitas vezes de quando você vai fazer uma rampa, fazer uma coisa aqui, outra ali, acessibilidade, vai custar mais caro, não vamos fazer. Geralmente ocorre isso, não sei se ocorreu no Rio, né, mas eu estou comentando da Olimpíada que aconteceu aqui no nosso Brasil. Talvez você não lembra da outra pessoa que vai ter. Também o JITs que tinha que ter, mas aqui também o JITs que não tem. Mas tem estudantes com deficiência. O ano passado. O campus que mais tem, eu acho que é Palhoça. Eu ia dizer, Palhoça tem o ano passado. Palhoça bilíngue, né? Eu curti um curso de Libras. Que legal. Essa foto vai. Legal. Essa aqui é minha avó. Opa. Ela ficou cadeirante por causa que ela tirou um tumor cerebral. E cortaram o nervo da perna. O que comanda o cérebro da minha perna. Entendi. É complicado. Eu tô acompanhando bem uma amiga minha lá de Londrina. Ela tem uns 30 anos, mais ou menos. Eu lembro que ano passado E ela fizeram cortou a perna também. E é bem complicado, porque ela tem que usar tipo uma meia, assim, um elástico, né? Aqui, E isso aí desgasta. É ruim encontrar aquilo lá e quando tu encontra material. E ela, esse dia mesmo, furou esse elástico dela. Furou de usar assim, né? Tipo, E depois vai a perna, né? é tipo uma meia, só que sem É uma meia, sem as isso. pontas. É uma meia elástico, né? Assim. Sim. E daí ela tava chateada. É tipo um material daquelas bolas ali, Tinha que comprar de novo, não sei o que. É caro, né? E é bom pra pessoa que precisa, né? E tem que estar comprando toda hora, assim, é um custo alto ainda, né? Ela falou, fiz isso desde prestações. Eu falei, nossa. Não é fácil, né? No GIFS, que a gente tava comentando do Palhaço Bilíngue, eles fizeram. Era pra mim ter participado, mas tinha bem no horário, batia o horário com o vôlei. Eu queria ter ido, só que daí a professora preferiu que eu ficasse no vôlei. Assim, acatei a ideia. Não tinha muito poder de escolha também. Ela entrou no quarto e ela falou, precisa de 3 meninas pra participar, juntamente lá. Sim. Aí as duas Cauane, que eram goleiras, se pronunciaram. Aí eu falei, se precisar eu vou. Aí ela falou, tá bom. Aí depois nós estávamos se arrumando pra ir pra quadra, ia ser era futebol. Eles fizeram, ensinaram como é que batia a palma, fizeram toda a integração. Eles, acho que era surdo. O pessoal surdo. Aquele golbol, né? Não, era futebol mesmo. Eu tenho as fotos. Mas daí é aquela bola que faz barulho. Que tem o chacoalhinho dentro. Eles são ousados. Minha filha, eu não lembro. Eu não tava prestando atenção. Eu tava na outra quadra. Mas enfim, eu sei que eles fizeram.
teve uma aula Aí eles fizeram com o pessoal tava bem feliz e tal, todo mundo organizado. Foi bem massa. Aí o pessoal que participou ganhou medalha de participação. Queria ter participado, mas... Em cima do laço, não me deixaram? Ano passado a gente teve com a professora Raquel o vôlei sentado. Não, lembro, o gogol. Foi o O vôlei gogol. sentado foi agora e o basquete. Daí teve o vôlei sentado e basquete. Esse ano a gente usa a bola que tem o guiso, que ela fica fazendo os barulhos. Eu acho muito interessante essa adaptação, tipo, por exemplo, na aula de educação física, que a gente faz para mostrar que a inclusão, né? Sim. Mesmo que A experiência ela é interessante, mas ao mesmo tempo é angustiante, porque tu sabe que tu pode ver e você imagina como é que é o lugar, você se lembra de como ele é, mas você não lembra como é que ele se viu. A gente fala que a gente fazia muito isso no Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, o CONDE, né? Alguns finais de semana, assim, nós íamos até a praça fazer o DEF Drive. Tem o test drive, né? O nosso era DEF de deficiência. DF Drive. Aí nós vendávamos as pessoas na rua. Qualquer um que tivesse passando, vai cá, você mesmo. Ter essa experiência de sensibilização, né? E vendava, ou a pessoa tinha que andar de cadeira de roda num lugar que trepidava muito. E é horrível, né? Ou, tipo, colocar a pessoa numa cadeira de roda e fazer ela entrar naquelas ramponas que é muito Que inclinada. consegue andar, né? O braço. E aí você passa a ver, né, como que é o ser humano, né, interessante, né, mesmo com uma limitação, ele desenvolve um tipo de aprendizagem diferente e vai ganhando novas habilidades, né, então ele precisa desenvolver mais a percepção do som, né, da audição, o próprio olfato, né, olfato. Então, ele vai desenvolvendo outras coisas para conseguir ter outro senso de direção, né? A pessoa que for cega, né? Outra experiência interessante que a gente teve foi na aula de educação física, que a gente se mandou para sair da sala. A partir do momento que a gente saiu da nossa cadeira, a gente tinha uma noção, mas até a gente na escada, a gente foi se guiando assim, meio perdido com a voz do outro. O ruim Alguém é segurando. tu não sabe o final do degrau. E daí você não sabe o final do degrau e você não tem aqueles que tem no meio, com as bolinhas. Quando a gente chegou no corredor, a gente percebeu que a gente podia se guiar por aquilo e no meio. Foi mais fácil, de certa forma, mas nos lugares que você não tem. Era assim, era uma mão na parede e outra no ombro do companheiro. Que é o Se piso terminar a tátil, né? parede, dá um problema. O piso tátil, e ele tem, não sei se vocês observaram, tem algumas bolinhas ali que indicam, né, que tem uma abertura para a esquerda, para a direita. Aqueles azulzinhos? Sim. E eles vão se dirigindo, né? A gente fez uma experiência aqui também, no ano passado, com os estudantes de MEC 3, nós estávamos fazendo um projeto também, e eles disseram que a importância, né, do piso tátil, né, dessas adaptações, e de como que, por exemplo, qualquer mudança no ambiente já complica a vida deles, porque eles fazem tipo um mapeamento mental também, né? Então eles contaram várias histórias assim de situações que eles enfrentaram, né? Além do uso da bengala também, eles vão mexendo assim, vão tendo a noção se tem algum obstáculo ou não, né? No meio do caminho. E eles estavam contando que eles andam na rua também, a instituição vai ensinando eles a adquirir essas habilidades diferentes, né? Sensoriais diferenciadas, e só que às vezes eles têm surpresa no meio do caminho. Aí teve um bairro aí que eles estavam fazendo reformas na calçada e estavam os dois cegos andando e eles caíram no buraco, machucaram, porque não conseguiram perceber que tinha alguma, por exemplo, geralmente não tem muito aviso para quem tem isso. Por exemplo, fechar aquele buraco com algum obstáculo, com algum cone, não tinha e eles caíram. Aí começaram a gritar lá, até que alguém ajudou eles, né? Essa questão do pessoal cego tem um filme, não me peça não, porque eu não lembro agora. Sim. O Piazinho nasceu cego, com deficiência assim, para baixo. Sim. E o pai dele tinha um sonho que ele queria que o Piá jogasse beisebol, dos Estados Unidos, né?
Sim. E certo dia a mãe saiu e deixou o pai cuidando da criança. E daí o pai tinha que trocar as faixas do olho, tinha que trocar, enfim, cuidar da criança. Sim. E ele derrubou a faixa em cima do piano. E ele viu que o piano se animou. E começou a ensinar a criança a tocar piano. E a criança cresceu. Ele continuou, daí foi pra cadeira de rodas. Sim. Mas um fato do filme que me chamou a atenção foi ele queria tomar água. Ele acordou de madrugada, a casa era adaptada. Só que ele não conseguia subir a rampa com a cadeira. Porque ele não tinha noção da porta, eu acredito, né? Sim. E ele soltou a cadeira, ele deitou no chão e foi se arrastando pra cima. Só que daí quando ele tava quase chegando, o pai dele foi e ajudou ele a pegar. Ele falou, por que você não me acorda? Não quer me incomodar. E certo dia, ele conseguiu, ele amarrou uma corda na cadeira. Sim. Ele era cego e ele puxou a cadeira pra cima. Ele subiu e puxou a cadeira. Tomou água. As pessoas acham modos de se... Tentar tornar mais fácil. Isso. Se adaptam conforme a necessidade, né? Não tá tão difundido, mas hoje em dia também tem os pets pra ajudar, né? Tem os cachorros que já são treinados pra isso, que ajuda. Sim, sim. Eu tenho um amigo, né? Agora ele tá lá no Rio de Janeiro. Ele é cego, não é? E era muito engraçado. Cada vez a gente queria... Ele é carioca, é tudo muito divertido. A gente queria fazer alguma pegadinha, brincadeira, assim, vou chegar perto, né? E não tinha como fazer pegadinha com ele, porque ele era muito craque mesmo, né? Então ele percebia quem estava chegando perto dele pelo olfato, pelo cheiro da pessoa. Assim. Esse era Daí ele bom. falou assim, é você, Lígia. Ele falou, eu falei, mas como é que tu sabe que sou eu? Pelo seu perfume, lógico. Ela bem assim ainda, tirando onda ainda, né, da minha cara. Mas eu achei o máximo, você ver, né? A gente acha que vai dar uma pegadinha nele e ele não consegue. Tem que ser em perfume. Ou a voz, né? De repente já percebe, né? Então é muito engraçado. Aí ele estudava numa instituição que tinha muita escada. E eu morria de medo. Falei, nossa senhora, ele vai cair, ele vai sério. Aí eu falava, e ele falou assim, Lígia, não se preocupe, eu já sei quantos degraus tem aqui. Eu decorei. Ele falou assim, e sabe, eu acho que é o máximo. É uma série de informações que no dia a dia a gente não presta atenção, mas Não, eles têm pela necessidade, faz um tipo de raio-x do local em que eles estão. Fica tranquilo. Eles devem imaginar, não sei quantos degraus tem aqui. Eu acho incrível porque pessoas assim, eles têm muito mais noção de espaço que a gente. Por quê? Porque eles precisam decorar, se localizar. A gente não, porque a gente vê. Sim. E daí a gente, sei lá, é comum pra nós, né? Sim. Nós, quando tá pintada, a gente lembra do lugar, a gente faz a referência, a gente consegue imaginar eles, não percebendo através do que consegue. Sim. E a gente que vê, às vezes, se descuida, né? Imagina de dá pra fazer a curva aqui, né? Vai lá e você bate no canto da linha, você bate no pé. Acerta as quinas, tudo, né? Mas você bater no mármore é bem bom. Ai. Só pra dar um desconto. É legal também a união, né, que traz entre países. Vamos dizer... Agora eu vou sair um pouco das Paralimpíadas, porque eu tenho mais conhecimento. Desculpa, mas, né, querendo ou não. Fica à vontade. Assim, tem a Gabi Góes, que é a capitã do time de vôlei da seleção brasileira. Ela, um dos times que ela jogou foi na Turquia, né? Então, você conhecer outras línguas para conseguir se integrar em todas as modalidades, tipo assim, vamos dizer, vou jogar tênis de mesa com um cara lá de outro país. Você conversar com ele, você conhece novas línguas. Essa união global que acontece entre os esportes, né? Eu acho fenomenal no junto, cara. Né? Até nós aqui mesmo, de um estado para outro, a gente nos gifs, nos jogos, cidades, Chapecó, é vizinha nossa, mas às vezes a gente não conhece quem mora lá, a gente nos jogos conversa. E muitas vezes o esporte, de forma geral, em questão de mundo, você tem a oportunidade de você conhecer como é a pessoa que tem essa deficiência em outros lugares. Se tem alguma coisa mais simples, mas que ajuda mais, que você não percebeu.
Você tem essas diversas formas, essa coisa mais tecnológica. Verdade. Daí você vai se aproximando, né, das culturas, dos hábitos, das religiosidades, né, das percepções de mundo dessas pessoas, inclusive daquilo que elas utilizam para ter, né, como tecnologia assistiva, né, mesmo, né? Então é interessante, né, essas trocas, esses contatos, né? A questão econômica influencia bastante, porque tem pessoas que você tem um contato somente com as poucas políticas públicas que tem na cidade onde você mora. Tem pessoas que têm a condição de você ir, você pesquisar de forma Exato. internacional. Tem pessoas que não Exato. tem muito o que fazer. Sim. Trabalha na tua realidade. Uhum. Hoje em dia tem bastante coisa dessas que nem essas rifas solidárias, que você consegue ajudar pessoas, auxiliar. Exato, sim. É bem importante, né, ter esse senso, né, de troca, de compartilhamento, né, de solidariedade também, né? Porque, querendo ou não, né, o nosso país, por exemplo, não só o Brasil, outros países também, né, talvez passem, né, por essa dificuldade, né, que é o traço das desigualdades sociais. Então, de novo, né, a gente volta àquela tecla, né, de que essas tecnologias não são acessíveis a todos. E o curso de vocês eu acho o máximo, né? Que mecânica tem muitas possibilidades de desenvolver invenções mesmo, né? Criações para tentar auxiliar, né? Divulgar. Tem agora aqui no IFES que é o projeto de uma aluna do terceirão de fazer o mapeamento do IFES em Braille. Isso é muito interessante, para um público maior poder acessar o IFES de Xanxerê. Isso, eu vou divulgar minha parte agora, já que eu tocar no assunto do trabalho da Cal, da Elo ali, né? Cal e aí. As órteses, né? A gente está trabalhando em cima disso. Tem muitas pessoas que têm problemas na mão, essas coisas. Vamos usar gesso para dar uma amenizada, porque às vezes tem que se manter no lugar para a pessoa não sentir dor. A avó também, a avó tem o pé empolado assim. Ela tem a bota, mas às vezes a bota não resolve, soa. Vamos botar gesso. Vamos botar gesso. Não fede. Então, o próprio IFSC nosso aqui está tentando criar, às vezes, direto ou indiretamente, umas formas de ajudar essas pessoas. Sim. Teve várias assim, iniciativas, né, ao longo do tempo. Teve um projeto que foi com a impressora 3D, né, foi fabricada aquelas colheres adaptadas. Foi em parceria com a APAI. O professor Diogo comentou pra gente. Então, daí foi uma experiência. Teve um projeto integrador uma vez que ajudou a fazer alguns brinquedos adaptados para a APAI também, nossos vizinhos aqui, né? Esse ano tem as meninas do grupo de vocês, a Gabriele, a Isa Severevich, o Pedro Antônio e o Giroto, né? Eles estão pensando em fazer um calçador, né? Até para a gente doar, de repente, lá para a FCDX, calçador de meias, né? Especialmente aquela de compressão que é bem difícil de calçar, né? Então, já é difícil uma pessoa sem deficiência calçar essas meias. Eu sei que eu ajudo a minha mãe a colocar a meia dela. E uma pessoa com idade, que já vai perdendo um pouco a mobilidade, né? E elas estão fazendo uma proposta desse tipo de invenção no projeto integrador. Nós também tínhamos pensado na ideia de fazer de forma mais acessível em instrumentos da área da mecânica. Foi mudado, mas você tentar tornar isso mais acessível e não necessariamente inventar algo, mas também você deixar mais barato o que já existe. Ótimo, bem colocado. Sim. Que assim vai deixando você não precisa inventar a roda de novo. Tem muita coisa que deixando mais acessível. Já existe, mas que não é acessível a todos. Quanto mais acessível, mais barato, a forma de fazer seja uma coisa que você tem à tua mão, tu consegue dar um jeito brasileiro da gambiarra. E tudo ajuda, né? Dar esse movimento, né? Que a pessoa sai desse estado de inércia, né? Movimento e autonomia, né? Para ela conseguir sozinha, né? Fazer as coisas que ela deseja, né? Não depender tanto, né? Das outras pessoas. Eu já sou cara de pau, né? Quando eu preciso de uma ajuda, eu peço mesmo, é bem de boa. Mas às vezes é constrangedor, né? Todo mundo entende. É verdade. Aí o quanto mais autônomo para a pessoa, é melhor, né?
Eu pensei comigo, eu não falei com nenhuma das meninas, porque a avó, que nem agora, ela foi fazer a cadeira de novo. Porque, querendo ou não, é uma dificuldade. Cadeira, tu fica ali um tempo parado, coluna, enfim. Aí ela foi fazer a cadeira de novo, foi pelo SUS, porque você vai comprar uma cadeira 15 pau para mais, às vezes, 15 mil reais, né? Não tem. Teria como comprar, mas a gente não vai fazer, é um saco. Sim. Aí ela foi pelo posto, pela FCD ali, ela conseguiu, foi tirar as medidas em Floripa, agora dia 27, acho que uns 2, 3 meses atrás, conseguiu a cadeira, né? Só que daí eles estão esperando todo mundo que eles pegaram nesse projeto tirar as medidas. Isso é uma coisa que falta na nossa região, principalmente peças para essas cadeiras, para essas coisas, é só no litoral. Aqui para cima não tem, nem a volta que ela foi fazer também lá no litoral. E para se deslocar, são 8 horas, 9 de viagem daqui a Floripa. Não é perto. E uma pessoa com, tipo, precisa bem, vai tirar do carro, apanhar, E mesmo, desgasta. assim, e mesmo assim é mais fácil hoje em dia, que tem a tecnologia que facilita, que deixa mais fácil, mas mesmo assim é extremamente complexo. Exato. De fato, teria que ter na nossa região, né? Xanxerê, Chapecó, que tem um número importante de pessoas que precisam, né? Desse Chapecó acesso. tem um pouco mais que nós, né? Mas De qualquer forma, não é o suficiente para esse público. Certeza. Mas eu acho que seria isso, né? Bom, Tivemos então, uma boa compreensão das assunto dificuldades. mais informações e formas de você pensar em se pôr no lugar do outro de uma forma bonita, né? Seria essa a palavra, mas uma definição que encontramos. Empatia. Isso aí, a empatia. Isso. Bom, então agradecemos a participação, o tempo e disponibilidade da Prof. Lídia e as suas contribuições. Eu que agradeço a oportunidade. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigada. Para enriquecermos informações, a gente tem o impacto nas relações internacionais. Isso mesmo. Um aspecto fascinante das Olimpíadas é o seu impacto nas relações internacionais. Muitas vezes os Jogos Olímpicos serviam como uma plataforma de diplomacia esportiva, onde as nações adversárias entraram em um terreno comum. Um exemplo notável foi a participação conjunta das duas Coreias durante os Jogos Olímpicos de Inverno de 2018, onde isso levou a um passo significativo na união das duas penínsulas. Então temos mais alguns comentários sobre as relações internacionais, como a dificuldade de alguns atletas conseguirem certos equipamentos para a sua prática. Como aqui no Brasil o frio não é tão comum, por exemplo, nos jogos como o hóquei, o beisebol, futebol americano e alguns outros, golfe, não são tão difundidos em alguns países. Então, às vezes as Olimpíadas elas têm uma redução em alguns esportes justamente porque não são praticados em todos os lugares. Como a Finlândia e a Irlândia, eles têm uma paisagem mais fria, então eles conseguem ter os Jogos de Inverno. Aqui no Brasil, não neva. Temos São Joaquim, que é um lugar que é frio, mas em sua grande maioria não temos neve. Até a temperatura influencia na difusão de um esporte. Com certeza. Ter que estar com 2 calças desses frios, a gente fica duro de roupa. Tem vários fatores que influenciam. Como eu, na minha visão, já falei sobre o frio, que era algo que eu não deduzia que era tão óbvio para a difusão do esporte, tem outros. Como em outros países pode ter um marketing extremamente afrontoso, em outros um marketing extremamente pobre de informações, por exemplo. A questão monetária pode influenciar. Essa questão do monetário, ela é muito difundida, pois em alguns esportes você precisa de certos equipamentos para poder praticar, ou também quando você vai treinar, tem as escolinhas, que aqui a gente chama de escolinhas, acabam sendo pagas e muita gente não tem condições de pagar escolinhas para os seus filhos. Então isso acaba reduzindo a quantidade de pessoas que conseguem chegar onde quer, muitas vezes ser atleta. Outra coisa, quando você consegue ser atleta, para você se manter, é muito complicado comprar uniformes, roupas, vestuário para você ir para os jogos. É um custo elevado, então tem que ter uma boa estabilidade financeira para chegar a uma seleção. Principalmente para as Paralimpíadas. Por exemplo, em Xanxerê nós temos instituições para isso, mas não é de grande destaque, né, perante a nossa sociedade. São instituições mais como a FCD, é Fraternidade Cristã. Você tem uma mensalidade, você pratica lá, mas não tem uma grande influência nessas questões de seleções e grandes
grandes redes de esporte. Mas como um hobby, não como algo profissional que eu posso viver disso. Exatamente. Através disso, a gente chega na união global através do esporte, que acaba reunindo outros países, cidades e pessoas. Isso mesmo, as Olimpíadas elas também desempenham um papel crucial na união global através do esporte. Elas promovem a compreensão mútua entre culturas diferentes e oferecem plataforma para discutir questões globais muito importantes. Além disso, as Olimpíadas e Paralimpíadas inspiram milhões de pessoas ao redor do mundo. Não apenas através da competição, mas também através da história de dedicação, superação e conquista de vários atletas. Com esse podcast, nós falamos um pouco da história das Paralimpíadas, das Olimpíadas, da união, dos fatores que influenciam na difusão de um esporte ou não em um local. E nós finalizamos o podcast por aqui, com uma série de informações a agregar à sua vida e a influenciar. Agradecemos a presença de todos, assim como a Castilho, a Brenda e a doutora Lígia Eiras. Também agradecemos aos nossos colegas que nos ajudaram, Pedro, Madalena e Karina. Então, quero fazer uma divulgação agora para encerrarmos no melhor estilo possível. As Olimpíadas começarão na sexta-feira, dia 26 de julho, e terão fim no domingo, 11 de agosto. Já as Paralimpíadas acontecerão de 28 de agosto a 8 de setembro. Também temos nosso Instagram, chamado podcast.cbcdmec. Sigam lá. Valeu pela atenção. Tenham um ótimo dia! Bom dia, começa agora hoje. Boa tarde ou boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bom com vocês? Ui! Eu faço a musiquinha. Então vamos lá. Quem fala bom dia sou eu ainda. Bom dia, Flor. Bom dia, começa agora o Jornal dos Saberes que canto xexê. Eu vou apoiar. Eu vou fazer essa parte. Não sei se ocorreu no Rio, né? Mas eu tô comentando da Olimpíada que aconteceu aqui no nosso Brasil. Todo mundo. E quanto às Paralimpíadas? Karina, deixa eu demais. Karina, Lúcia. Ai, Karina, ai, stop. Como aqui no Brasil o frio não é tão comum, por exemplo, nos jogos de... Esqueci o nome. Olimpíadas, Paralimpíadas. Aquele botaco lá. Rock. É esse aí.